Olá, tudo bem? Aqui é a professora Mônica de Língua Portuguesa para a nossa próxima aula. Nessa aula da semana, na verdade aulas, né? Porque são várias, vocês fazem várias atividades. Nós vamos a semana do dia 7 ao dia 11 de junho. Apostila Universitário 1, a primeira ainda, tá, gente? Aquela que vocês no começo, que pegaram no começo, nós não terminamos ela. Nós vamos terminar da página 49 a 61, tudo bem? Vamos lá. Nós começamos aí a nossa página 49 com hora da leitura, diário. Então, vocês vão ler aí, tá bom? Essa parte toda vocês vão ler, ó, tudo isso aqui, diário, tá? Diário da guerra. Então, cada dia conta um pouco. Diário de Zlata chama esses trechos aí. Aí vocês têm o texto de construção, que é para responder sobre esse diário aí, ó. Aqui uma curiosidade para ler. Tudo isso vocês vão lendo. E nós vamos chegar na nossa gramática, que é reflexão sobre o uso da língua, uso dos verbos. Mas, como sempre, a nossa apostila traz um pouquinho depois da explicação, nós vamos aqui, ó, no importante saber, que está na página 54. Vejam aí, ó. Vamos lá. As formas verbais trovejou, voavam e haviam ido estão no passado. Ele citou essas três aí porque está dizendo lá no diário, tá? Ou seja, no pretérito. Então, passado, mesma coisa que pretérito. Mas há diferenças fundamentais entre o emprego desses verbos. Por existirem essas diferenças, os verbos no pretérito recebem denominações diferentes e são flexionados de formas diferentes. Vamos rever? Por exemplo, de conjugação verbal, um exemplo de conjugação verbal no modo indicativo. Então, eu tenho que observar a terminação dos verbos para saber como ele é conjugado. Na primeira conjugação, ó, ele usou aqui ó, louvar, que termina com ar. Na segunda conjugação, usou vender, que termina com er. Terceira conjugação, ele usou partir, que termina com ir, tá? Então, olha lá. Como é que fica no presente? Eu louvo, tu louvas, ele louva, nós louvamos, vós louvais, eles louvam. Como é que fica o vender? Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. No presente, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Aí tinha aqui, ó, o terminado com or, tá? Por. Eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. E aí vai indo, tá? Eu não vou ler de todos, ó. Senão a gente fica até amanhã aqui, ó. Vocês vão vendo aí os verbos, tá certo? E vocês vão responder as perguntinhas aqui. São 3 perguntinhas só. E tem mais um pouquinho de importante saber, que ainda é sobre os verbos. Que tá na página seguinte aí, ó, na página 56, eu vou ler também com vocês. Podemos construir o pretérito mais que perfeito de duas formas, usando o tempo simples ou o tempo composto. O tempo simples é formado pelo emprego de um único verbo. Veja o exemplo. Tu inventara uma música. Então, simples, só tem um verbo. O tempo composto é formado com verbo auxiliar, ter ou haver, que é flexionado no pretérito imperfeito, acompanhado do particípio do verbo principal, aquele que transmite a ideia essencial. Observe, então, ó, no tempo composto, ó, tinha inventado. Olha o auxiliar tinha aqui, ó, do verbo ter ou haver, que ele falou, certo? Então, no pretérito mais que perfeito, ou vai ser no tempo simples ou no composto. E aí vocês têm, veja agora o modelo de conjugação de formas simples e compostas do pretérito mais que perfeito. Ó, eu inventara, eu tinha inventado.
As duas formas estão corretas de usar, tá? Tu inventaras, tu tinhas inventado. Ele inventara, ele tinha inventado. Nós usamos mais essa forma aqui, né? Para nós é mais simples. As duas estão corretas, tá bom? Aí, com isso, também vocês vão responder aqui e o mãos à obra. Caso não tenham compreendido, pode me perguntar pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Essa parte de verbos é um pouquinho mais complicada. E aí, vocês vêm aqui, ó, pro escrevendo e aprendendo. Uso de X e CH. Nós temos aí, ó, o importante saber tá aqui embaixo, um pouquinho, né? No roxinho aqui, ó. Na página 60. Então, o que que nos diz o importante saber sobre o uso de X e CH, ó? Na escrita das palavras, emprega-se X depois de ditongo. O que é um ditongo? Vamos lá. Então, ó, coloquei para vocês aqui exemplos de ditongo e hiato para vocês relembrarem. O que é um ditongo? Ó, ditongo, eu usei um exemplo aqui, ó, muito. Na separação de sílabas, as duas vogais continuam juntas. Muito. Vejam, continuam juntas aqui as vogais. Então, eu tenho um ditongo. Hiato, quando as duas vogais se separam, ó, saúde, saúde. Estão vendo? As vogais se separaram. E eu não coloquei aí, mas tritongo é quando fica três vogais juntas. Por exemplo, água, né? Água. Esse guá ficou três vogais juntas. Então, eu tenho um tritongo, ok? Então, um ditongo é quando eu separo as sílabas e a vogal fica junta. Então, é uma regra, ó. Na escrita das palavras, emprega-se o X depois de ditongo. Então, se eu separar a palavra mentalmente e ela for formada por um ditongo, as duas vogais permanecerem juntas, então eu vou usar a letra X. Isso é para não ter dúvida, tá certo? Então, essa é uma regra. Próxima regra aqui, ó. Na escrita das palavras, emprega-se X também, ó. X depois de em, por exemplo, enxame, enxágue. Então, sempre em com N, né? Lembram que antes de P e B que é M, mas como aqui é X, então sempre vai ser com N. O verbo encher e palavra derivada constituem exceção a essa regra. Então, encher, mesmo sendo com em, usa-se o CH, porque é uma exceção à regra. Quando foge a exceção, é porque não segue a regra, tá certo? Então, maioria usa-se o X depois do em, menos no verbo encher, tá bom? Então, segue aí essa regrinha e vamos responder todas as perguntinhas referentes ao uso de X e CH. A produção de texto aqui vocês não fazem, tá certo? Não vai aí, para na página 61 e vai responder todas essas perguntinhas. Se tiverem dúvidas, é só me perguntar. Espero ter-los ajudado. Até a próxima aula, um beijo e fiquem com Deus.